Graça e paz a todos, amém? Quer dizer a todos que é um motivo de muita alegria estarmos aqui, mais uma vez, aqui na DNV, aqui na sede. É um prazer muito grande estar aqui. Graças a Deus, amo esse ministério e Deus está presente. Nós vamos falar hoje sobre... a gente vai dar o resumo das viagens missionárias de Paulo. Eu estou falando de 14 anos de viagem. Então, para a gente dar em 1 hora e 15 minutos é meio difícil, mas a gente vai tentar, na medida do possível, para que os irmãos possam cada vez mais se debruçar sobre o tema, né? Pega a sua Bíblia e abra comigo, conforme a minha tradução aqui, né? 1 Coríntios 9,16 diz assim: Porque se prego o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me foi imposta essa obrigação, né? Foi colocada sobre mim. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. Amém? Pode se assentar. Muito obrigado. Hoje eu conto com a presença do meu filho, Isaac. Levanta a mão, Isaac. Isaac está aqui, ó, meu filho. Graças a Deus. Esses aqui, pessoal, são os meus contatos de WhatsApp, do Instagram, do Facebook, aí, quem quiser depois mandar uma crítica, um adendo, né, para acrescentar mais nesse estudo, vai ser um prazer muito grande estar acrescentado aí. A gente vai falar um pouco sobre as viagens de Paulo. E a gente começa falando um pouco sobre o livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, né? O Novo Testamento você vai ver os biográficos, né? Eu não gosto de chamar de evangelho, porque evangelhos só tem um. Evangelho só tem um. Então, eu gosto de chamar de biográfico. Os biográficos, e logo após vem o livro de Atos, depois as cartas de Paulo, e as epístolas universais ou católicas, e depois o livro de Apocalipse. Então, Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. E ele foi escrito por Lucas. Lucas escreve o seu evangelho e o livro de Atos direcionado a uma autoridade chamada Teófilo, que provavelmente era um desembargador ou um juiz. Até porque Lucas ele é o único escritor da Bíblia que não é judeu. Lucas é grego. E o grego, que é o grego koine, ou koiné, Lucas ele usa o grego mais apurado do Novo Testamento. Ele usa 27 palavras que ninguém escreve no Novo Testamento. Ele era grego, era médico, e além de médico, Lucas era historiador. E o livro de Atos, ele se resume em 2 personagens, Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Para você entender as viagens de Paulo, você tem que entender o livro de Atos. Tem 28 capítulos, né? O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, e Lucas vai falar, Lucas é testemunha ocular das viagens de Paulo, porque nas viagens de Paulo, ele vai usar a primeira pessoa do plural, nós estávamos ali. E o livro de Atos é o manual de missões. Quem de nós aqui, de vocês que tem a chamada para missões, para a obra missionária, que tem promessa de missões, dever de casa, você tem que ler e estudar esse livro, porque é a regra da obra missionária nos dias de hoje. É o livro de Atos, né? Ele começa com Pedro, e depois do capítulo 7 e 8, ele vai com Paulo ali, e vai embora com Paulo. Embora no capítulo 10 e 11, Pedro realmente aparece novamente. Então, o livro de Atos, ele se resolve, a maioria da parte dele é resumida na vida de Paulo. Paulo, o apóstolo, ele nasceu no ano 5 depois de Cristo, ele era 2 anos mais novo que Jesus, ele viu Jesus, ele conhecia Jesus, vários historiadores falam disso. Por isso que Paulo não aceitava Jesus como o Messias. O filho da irmã Maria, filho do irmão José, carpinteiro, é o Messias? Não posso acreditar nisso. Paulo, ele aceita Jesus no ano 35 depois de Cristo. Ele aceita Jesus 1 ano depois da morte de Estevão.
A morte de Estevão, ela foi um marco na vida de Paulo. Ela marcou a vida de Paulo, porque Paulo, como autoridade romana, ele consente na morte de Estevão. E nós temos que entender que ele tinha dupla nacionalidade. Como judeu, era Saulo, pequeno. Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo era judeu de judeus. Ele fala, eu sou hebreu de hebreus, e na minha linhagem não há mistura nenhuma. Eu sou fariseu, né? Se você observar, na linhagem de Jesus tinha mistura. Raabe, Ruth, né? Mas na linhagem do apóstolo não tinha mistura nenhuma. E se você olhar o Decálogo, a lei de Moisés, as 613 leis de Moisés, leis civis, penais, cerimoniais, Deus não aceitava mistura nem de semente. Por que o sacerdote não poderia ter o nariz achatado na lei de Moisés? Porque nariz achatado é sinônimo de quê? De mistura. Então, Paulo se jacanciava. Eu sou judeu de hebreus, e na minha linhagem não há mistura nenhuma. Ele era de Tarso, da Cilícia, hoje a Turquia, criado aos pés de Rabban Gamaliel, o maior fariseu da sua época, né? Alguns eruditos dizem que Gamaliel era neto, né, do grande Epírico, né, o grande filósofo. E Paulo foi criado aos pés desse homem, até porque Tarso, onde Paulo era uma cidade cultural. Paulo falava o hebraico, o grego, o aramaico, era poliglota, tanto falava como escrevia. Então, era um homem de muitas letras. Quando Paulo prega para o rei lá, o Festo chega a falar assim, Paulo, as tuas muitas letras te fazem delirar. Foi esse homem aí que escreveu quase a metade do Novo Testamento. E eu não estou botando em conta a epístola aos Hebreus, porque eu, particularmente, não acredito que Paulo escreveu aos Hebreus por conta da sua característica literária. E é fácil você matar isso, porque todas as cartas de Paulo, todas elas, todas as 13, ela começa assim, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Cristo, não chamado pelo homem, mas pelo chamado de Deus, aos irmãos que estão em Tessalônica, em Filipenses, não. É assim que ele começa todas as cartas. Aos Hebreus, não. Aos Hebreus ele começa, tendo Deus falado no passado com os profetas, hoje fala através de nós, através de seu Filho Jesus Cristo. E a linguagem que se usa aos Hebreus é uma linguagem que Paulo, se fosse ele, não tem em nenhuma das suas cartas, né? É claro que somente a eternidade vai revelar quem escreveu aos Hebreus. E por que se bota na conta de Paulo aos Hebreus? Porque lá no final da carta, ele diz assim, ó, saúdo a Timóteo. Acabou. É por conta dessa saudação que a carta aos Hebreus é colocada na conta de Paulo. E aos Hebreus é o seguinte, meu irmão, capítulo 1, a palavra-chave de aos Hebreus é superioridade. Jesus é superior a todos e a todos. Você pode glorificar a Deus por isso? Capítulo 1, ele é superior aos anjos. Capítulo 2 é superior a Moisés. Capítulo 3 é superior à ordem de Melquisedeque. Ele é superior a tudo e a todos. Então, esse homem, o apóstolo Paulo, escreveu 13 cartas do Novo Testamento. E no Novo Testamento você só vai ver dois teólogos. É Paulo e João. Então, é a maior conversão do cristianismo, o maior filósofo do cristianismo, um dos maiores pregadores do cristianismo. A este homem foi revelado o evangelho aos gentios. Rapidamente, vamos entrando, então, nas viagens de Paulo. Aqui a gente já vai ver, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, não tem problema, mas está ali. Ela começa em 1 Atos capítulo 13. E, voltando, a gente tem que entender o contexto de Atos. Por quê? Porque Jesus diz, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Lucas 24, 44. Depois ele vai lá em Atos capítulo 1, versículo 8,
E Jesus fala de novo, mas recebereis a virtude que há de vir, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. A palavra virtude ali no grego é dunamis, potência, dinamite. Os discípulos receberam 120, receberam no dia de Pentecoste, o fogo caiu, foi uma benção. O que aconteceu? Jerusalém se encheu de doutrina, de conhecimento, e Samaria, Judeia e os confins da terra, negativo. Todo mundo ficou ali em Jerusalém ali. E o texto, a escritura lucana, ela vai dizer, e Jerusalém se enchia de doutrina e conhecimento. E os outros povos? Aí sabe o que Deus faz? Deus, na sua sabedoria, vai lá e solta esse cara aqui, ó, em cima dos cristãos. E aí, Saulo, ele vai arrebentando a igreja. Ele tortura, ele mata, ele espanca, ele pega os novos convertidos. E é fácil você ver isso. Vou te dar referência. Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Ele vai dizer, eu fui blasfemo. E a blasfêmia era o que fazia? Ele pegava um cristão, batia, espancava, torturava, principalmente um neófito, um novo convertido, e fazia com que ele blasfemasse na praça pública e nas sinagogas, de forma tal que ninguém mais iria acreditar aquele homem pregaria o evangelho. Esse cara estava blasfemando esses dias aí, como é que está pregando de novo? Então, a estratégia dele era, vou dizer, perfeita. Então, Deus usa esse homem para perseguir a igreja. É aí que Estevão é morto. Lucas, ele chega até a dizer assim, ó, lá em Atos 9, Atos 8, e Saulo, respirando ameaças de morte. Essa palavra no grego significa um louco que fugiu do manicômio, um leão à procura de sua presa. Paulo massacrava a igreja, até que em Atos 9, o Senhor Jesus pegou ele. Jesus se revela a ele, né, no caminho de Damasco. Por quê? Porque ele precisava frear o cristianismo ali. Que a seita do caminho, que eles chamavam, se propagava. E ele não aceitava aquilo. Ele, como fariseu zeloso, ele não aceitava aquilo. Naquela época, existiam os fariseus, saduceus, essênios, zelotes e herodianos. E Paulo, como fariseu, né, aquele que acredita em anjos e demônios, na ressurreição dos mortos, a palavra fariseu no hebraico significa separado. Paulo, como judeu zeloso, eu tenho que parar esse povo. Até que Jesus pegou ele no caminho de Damasco. E não pense você que Paulo aceitou Jesus hoje e já saiu montando num cavalo e saiu pregando. Paulo teve que aprender ainda. Só na Arábia, senhoras e senhores, Paulo ficou 14 anos. É só você pegar Gálatas capítulo 1 e ler que você vai ver. Que é a carta mais biográfica de Paulo, Gálatas capítulo 1. Então, no caminho de Damasco, Deus pega ele ali. E quando Deus se revela para ele, ele já fala, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque a briga de Paulo com Jesus era pessoal. Paulo não acreditava que Jesus era o Messias. E aí, ele aprende acerca do cristianismo e o próprio Jesus fala com ele. Por isso que ele diz, às vezes a gente lê aqui na ceia e não presta atenção, né? 1 Coríntios 11, 23. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Então, Barnabé não discipulou Paulo. Barnabé não discipulou Paulo. O próprio Jesus, Paulo teve com Jesus no céu, face a face, várias vezes. O que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensinei. Se você estudar um pouquinho, você vai observar que nas 13 cartas de Paulo, você vai ver muita coisa que Paulo fala, que Mateus, Marcos e Lucas e João não falam. Então, Paulo, no capítulo 13 de Atos, começa ali a viagem missionária dele, que foi a primeira. E este, senhoras e senhores, é o padrão da obra missionária. Você vai observar ali que
na igreja de Antioquia, todas as viagens dele partiram daqui, Antioquia da Síria, porque tem duas Antioquias, da Síria e da Psíria. É nessa cidade aí, senhoras e senhores, que os cristãos, os apóstolos, foram chamados de cristãos pela primeira vez, significando que cristão, no grego, é pequenos cristos, ou seja, aonde você está, aonde você trabalha, você é um representante do céu, você é um pequeno Cristo. Né? A palavra Cristo, ela não é nome, é título. Jesus Cristo. Cristo é nome, é título. Né? Ungido. Christos, no grego, é Christos e Messias é a mesma coisa. Só que Christos é ungido no grego. E Mashiach, ou Mashiach, é Messias no hebraico. É praticamente a mesma coisa. Então, Jesus Cristo. Cristo não é nome, Cristo é título. Tanto é que nos evangelhos, você vai ver assim, Jesus, vírgula, o Cristo. Aí é Paulo que usa essa expressão, Jesus Cristo, e é Paulo que usa a expressão Cristo Jesus. É o Deus homem e o homem Deus. Porque como homem, ele tinha mãe, mas não tinha pai. Mas como Deus, ele tinha pai e não tinha mãe. Como homem, ele teve sede. Como Deus, é a água que jorra do trono do Pai. Como Deus, ele é o pão vivo. Como homem, ele tinha fome. Como homem, ele dormia na proa do barco. Mas como Deus, ele é o guarda de Israel que não tosqueleja. Então, é Paulo que usa essa expressão. Jesus Cristo e Cristo Jesus. Né? Então, aqui em Antioquia, está aqui, Barnabé, o filho da consolação, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes. Esse cara aqui era rico, mas era um dos que estavam o tetrarca. E Saulo ali. É importante frisar o que eu disse. Paulo tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu e era romano. Como judeu, seu nome era Saulo, pequeno. E como cidadão romano, seu nome era Paulos, que significa pedaço. Então, o nome dele não foi alterado. É só você ler Atos capítulo 13, versículo 9. Diz assim, e também Saulo, que também se chama Paulo. Então, o nome dele não foi alterado pela conversão dele. Tanto é que Lucas continua chamando ele de Saulo, mesmo depois da conversão dele. Aí, a partir do capítulo 13 aqui, que Lucas adota o nome Paulo e vai seguindo. Mas no capítulo 10, ele é chamado de Saulo ainda. Não interfere em nada. Ele tinha dupla cidadania. Essa cidadania romana dele, ele herdou do pai. Então, era passado de pai para filho. Lá na época de Plínio, né? A Cilícia foi atacada pelos inimigos, os cidadãos cilícios lutaram bravamente, e o imperador, na época, o governador falou, vou dar um prêmio para vocês, porque vocês não se renderam. Todo mundo dessa cidade aqui vai receber a cidadania romana. É aí que Paulo foi. Né? Então, naquela época, para se ter a cidadania romana, era muito dinheiro para gastar. E você tem que entender isso. Por quê? Como cidadão romano, ele tinha direito a um justo julgamento, ao contraditório e à ampla defesa. Ao contraditório, à ampla defesa, a um julgamento justo, dado todos os processos legais. E aí que vocês vão entender por quê. Como cidadão romano, ele não poderia ser crucificado. Ele não poderia ser crucificado. A morte de crucificação, ela foi inventada por Ciro o Grande. E depois os romanos a aperfeiçoaram. Quando Constantino chegou em 333, aí Constantino botou o cristianismo como a religião oficial de Roma e aboliu a morte de crucificação, que é, segundo Flávio Josefo, contemporâneo de Paulo, a morte mais desgraçada da face da terra. Eu estudei, quando eu era estudante de Direito, na faculdade, eu estudei todas as penas capitais, todas. Garrote vil, fuzilamento, enforcamento,
câmara de gás, injeção letal, todas. Nenhuma delas se compara à morte de cruz. E Paulo, como cidadão romano, ele não poderia ser crucificado. Ele tinha direito a um julgamento, a um devido processo legal, a ampla defesa e ao contraditório. Por isso que ele tinha o nome de Saulo e Paulo, pedaço ou pequeno. Então, eles estavam orando, né? Na primeira viagem missionária dele, eles estavam orando, olha aí o versículo aí, ó, até que o Espírito Santo, eles orando e jejuando ali, em Antioquia, até que o Espírito Santo disse, apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Este é o padrão da obra missionária. Este é o padrão. Orar, jejuar e ir. Missões, senhoras e senhores, não é turismo. Missões é obra. Você pode ir e não pode voltar. E você tem que ter a consciência disso. Então, essa primeira viagem de Antioquia, a primeira viagem de Paulo, olha aqui no mapa aqui, ó. Ele sai daqui, ó, Antioquia, Salamina, aí ele vai para Chipre, né? Barnabé é dessa cidade aqui de Chipre. Nessa viagem vai Paulo, Marcos e Barnabé. Marcos é sobrinho de Barnabé, né? Era novo ainda, né? Era novo. Então, eles atravessam essa ilha inteira a pé. Ele sai de Salamina e vai para Pafos. Ó, essa viagem durou praticamente 2 anos. Ele vai pegando aqui, ó. Paulo, diga-se de passagem, ele andou 8.000 quilômetros de navio e 3.000 quilômetros a pé em todo o seu ministério evangelístico. É chão para encardir. Entendeu? Então, muita gente, olha aí, ó, de Pafos, ele vai para Pergue, Antioquia da Psídia, Listra, Derbe e Icônio, e depois eles voltam pelo mesmo trajeto. Essa primeira aqui é a primeira viagem missionária de Paulo. Aqui, ó. A primeira viagem missionária de Paulo ocorre entre os anos 45 e 49 depois de Cristo. Ele e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia. Eles encontram sucesso em converter judeus e não judeus, mas também enfrentam perseguições em algumas cidades. E isso, em todas as viagens de Paulo, ele vai sofrer com a questão dos judeus, principalmente os fariseus. Por quê? Paulo pregava o evangelho, né? Boas novas. Os fariseus, eles queriam que o cristianismo fosse mais um puxadinho do judaísmo. E Paulo falou, aqui não, meu filho. Aqui nós vivemos a graça e não vivemos a lei. Então, tanto Paulo como João, se você ver as cartas deles, são 2 grupos de pessoas que vai fazer com que os apóstolos sofram. É os judaizantes e os gnósticos e os agnósticos. Esses grupos aí perseguiram eles, né? Então, Paulo vai sofrer. Por quê? Paulo era acusado pelos judeus de quê? De perverter a lei de Moisés. Você vai ver isso lá na 4ª viagem missionária dele, onde ele é preso em Jerusalém, chega no ápice. Porque esses judeus, eles vão perseguir Paulo de cidade em cidade. Olha, ele está em Mileto, vão para lá. Olha, ele chegou em Icônio, vão para lá. Olha, ele chegou em Éfeso, vão para lá. Olha, ele chegou lá em Tessalônica, vão todo mundo para lá. Eles vão perseguindo ele, né? Até porque a promessa de Deus para Paulo era o quê? Esse vai sofrer muito por amor ao meu nome. O perseguidor passa a ser perseguido. E o que esse homem sofreu por amor ao Evangelho de Cristo, meu amigo, não é brincadeira não. 2 Coríntios, ele vai dizer assim, ó, até a presente hora, estamos com frio, estamos com sede, não temos pousada certa, somos considerados como lixo desse mundo, escolha desse mundo. Somos testemunhas de Deus e dos anjos. Mas escrevo isso,
não para que a vossa fé desfaleça, mas que se fortaleça no Senhor. Um homem com a sabedoria daquela. E a família de Paulo era aquela família assim, classe média rica. Não era uma família pobre. Um homem que falava vários idiomas, tanto falava como escrevia. Era doutor da lei, membro do Sinédrio, homem que tinha autoridade, um homem que consentiu na morte de Estevão. Porque um judeu não poderia matar outro judeu sem o consentimento de uma autoridade romana. Paulo, mata ou não mata? Mata. E a morte, senhoras e senhores, por apedrejamento, ela tem 3 procedimentos. Pega o cara, tentaram fazer isso com Jesus, lá na sinagoga, joga de uma altura de 6 metros, de forma tal que ele quebra joelhos, tornozelos, e de lá de cima, pedra. Enterra o cara até o pescoço, pedra. Ou enterra o cara até pela metade e pedra. E a pedra é direcionada aonde? Na cabeça. Esmagamento de crânio, traumatismo craniano. E essa pena capital, ela é aplicada até hoje, tá? Não em Israel, mas principalmente em países árabes. Né? Estupradores, e vai embora. Lá não se cria esse tipo de povo. Então, essa primeira viagem missionária de Paulo, a gente aprende lições. Né? Primeiro, a atividade missionária é originada pelo Espírito Santo, através dos líderes espirituais. Né? Os missionários são enviados e devem fazer segundo a chamada e a vontade específica do Espírito Santo. Então, obra missionária não é para pastor se livrar de irmão problemático. Vai lá para a Arábia fazer missão lá. Não! Obra missionária não é para isso. Não é? Obra missionária é para homem e para mulher que foi chamado, escolhido, vocacionado para isso. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, aí vem o outro ponto. A responsabilidade da igreja que envia o missionário inclui demonstrar amor, cuidado para com eles de modo digno e orar por eles. Então, a igreja que envia, ela tem o dever, a hombridade de sustentar esses missionários no campo. E eu conheço muitos missionários que, infelizmente, foram lançados no campo e foram abandonados lá para morrer. Então, quando você vê, eu estudo a vida desse homem há mais de 30 anos. Quando você vê a vida de Paulo, foi o homem que mais implantou a igreja. Mas quando estava preso, só a igreja de Filipos ajudou Paulo. O Epafrodito, ou Epras, que era o cooperador dele, foi lá na prisão e mandou uma oferta para ele. Quando Paulo recebe essa oferta da igreja, quando ele estava preso, ele então escreve a sua carta aos filipenses. A carta de Filipenses é um recibo de Paulo do malote que ele recebeu lá. Por quê? O Império Romano não custeava preso, não. Quem custeava o preso era a família dele. Era a família do preso que tinha que mandar roupa, comida, alimentação para o preso. Então, Paulo, quando ele recebe a ajuda da igreja de Filipenses, que era na Europa, Paulo, então, escreve a carta agradecendo aos filipenses pela oferta e pela ajuda que eles mandaram para ele lá. Então, aqueles que saem como missionários devem estar dispostos a expor a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é como eu disse, muitas das vezes, na questão da obra missionária, e Paulo, a gente vai ver aqui, Paulo passou perigos extremos. É só você pegar 2 Coríntios capítulo 11, que você vai ver o que Paulo vai dizer ali. Sofri naufrágio, fui chicoteado pelo azorrá, que era aquele chicote, bolas de osso, bolas de chumbo com osso de carneiro. Eu vi esse chicote, o azorrá. Ele bate, entra e arranca pedaços de carne. Paulo passou por 2 quarentenas desse chicote. Sofreu naufrágio, né? Apedrejado, foi dado como morto. Os caras apedrejaram ele de uma tal forma que falaram, está morto, já era, vamos embora. Mas o nome do Senhor foi glorificado através da vida desse homem.
Então, obra de missões, você tem que orar, contribuir e ajudar, ou ir, né? Porque tem dois tipos de missionário. Tem um missionário que desce no poço e tem um missionário que segura na corda para o outro descer. Se você não pode ir, financie, ore, contribua com quem possa ir. Porque no dia do galardão, você é litisconsórcio. Você também vai receber o galardão que o missionário recebeu. Amém? Então, a primeira viagem missionária, ele chega em Chipre, né, que é a ilha, né? Lá ele conta com o procônsul, o Sérgio Paulo, né? Paulo pregando para o procônsul e Elimas, o encantador, o feiticeiro a tradução fala, impedia que Paulo pregasse. Paulo, cheio do Espírito Santo, falou, filho do capeta, filho de Satanás, fique cego por algumas horas. E o cara ficou. E aí, aquilo impactou a vida do Paulo Sérgio, que era o governador de Pafos, né, que era a capital ali. E aquele homem aceitou Jesus como seu Salvador. Então, a pregação de Paulo era essa, né, que Jesus Cristo veio salvar, libertar todo aquilo que se havia perdido. E os judeus, eles acusavam Paulo de quê? De perverter, de facilitar a salvação para os gentios, dizendo, ó, esse povo tem que guardar sábado. Esse povo tem que se circuncidar, os gentios. E Paulo vai dizer que não, que a graça, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? Então nós vivemos a graça. Quando eles chegam em Perge, João Marcos, que era o sobrinho de Barnabé, ele retorna. Há vários estudiosos que dizem que ele temeu pela sua vida. Eles passaram vários processos, né? Várias lutas, várias tribulações, e ele, por ser um novo convertido ainda, ele temeu pela vida e voltou. Outros estudiosos, eruditos, vão dizer que ele não entendia a pregação de Paulo, até porque João Marcos era discípulo de quem? De Pedro, o apóstolo da circuncisão. Paulo é o apóstolo da incircuncisão. Né? Em Gálatas capítulo 2, versículo 11, Paulo chega a repreender Pedro na cara. Está lá. Olha a autoridade apostólica do homem. Então, aqui, quando ele chega em Perge, né? Quando eles chegam aqui, Perge, aqui, João Marcos já volta, que é o sobrinho de Barnabé. Algumas traduções de Bíblia vai dizer que ele era primo. Outras traduções vão dizer que ele era sobrinho de Barnabé. O original, no grego, é sobrinho, tá? Ele era filho de Maria, ok? Então, aqui ele prega. Paulo, então, vai com Barnabé, né? Segue os dois. João Marcos volta. Lá em Icônio, os judeus tentam apedrejar Paulo. Aqui, Aqui em Icônio, eles tentam o apedrejar por causa da sua pregação. E a gente precisa entender, né? Paulo fala, né, que a pregação para o judeu é loucura. Por quê? Como é que eu, um judeu, vou acreditar que o meu Messias morreu crucificado na cruz? Então, para o judeu, não tem como. Como? Né? Então, até que Cristo se revele a ele, diz, eu sou o Messias, eu sou o Senhor, Paulo, então, passa a pregar o Evangelho. Né? Então, os judeus não entendiam. Em Icônio, alguns tentam apedrejar ele. Quando você vai ver em Icônio, em Listra, ele já é apedrejado. Né? Em Icônio, eles tentaram. Em Listra, eles conseguiram o apedrejar. Aí você pensa o seguinte, quem estudou um pouquinho de física aí, o peso da pedra com a velocidade e a força do braço dobra. O poder de impacto é bem mais forte. E o alvo é o quê? É a cabeça. Mas Deus, quando Ele tem uma obra, quando Ele tem promessa, meu filho, Deus garante, Deus sustenta. Né? Então, essa aqui é a primeira viagem dele, missionária. Olha o que ele passa. E o interessante, ele vai pregando, nas sinagogas. Né? Ele vai pregando nas sinagogas. Pregando nas sinagogas, ele
tinha a oportunidade de pregar. Nessa primeira viagem, então, ele faz uma pregação de quase 30 capítulos, pegando lá de Abraão até Jesus, Paulo, né? E muitos judeus se converteram. Chega ao ponto de um judeu falar assim, ó, sábado que vem, volta de novo. Ele volta de novo e prega. É aí que alguns judeus aceitam a pregação de Paulo e outros não. Esses que não aceitam, fazem aquele furdúncio ali para tentar matar e apedrejar ele, né? Então, a primeira viagem de Paulo, ela vai se resumir nisso aqui, ó, 2 anos, ele vai por Antioquia, Salamina, Listra, Derbe e Icônio, depois ele volta de novo pelo mesmo caminho. Já a segunda viagem dele, eu estou correndo com o tempo aqui, os judaizantes, a questão dos fariseus, principalmente dos fariseus, eles vão perseguir a cada viagem dele, ele vai se tornando mais conhecido ainda como cristão, e a perseguição vai cada vez mais aumentando até o ponto da 4ª viagem, e aí, meu filho, não tem como mais. Mas muitas e muitas almas se converteram, tanto judeus como também gregos. Essa segunda viagem aqui é a viagem mais produtiva de Paulo. Essa aqui, ó. Novamente, ele começa por aqui, ó, pela Antioquia, aqui, ó, Tarso, Listra, Derbe e Icônio. Na primeira viagem, essa aqui, Listra, Derbe e Icônio, foram as últimas. Agora ele pega direto por aqui. Ele não desce para o Chipre e vai por cima, aqui, ó, vai indo. É aqui, ó, Macedônia, está vendo lá em cima? É aqui que ele chega na Europa. E o evangelho da Europa chegou até nós. A gente vai lembrar que os 2 suecos que fundaram a Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingre, vieram da onde? Da Europa, né? Vieram da Europa, foram para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos vieram para cá. Então, essa aqui é a segunda viagem missionária dele. Ó, Bereia, Atenas, Coríntios, Éfeso, aí ele volta de novo para Salamina e termina aqui. Todas as viagens dele começaram de Antioquia e acabaram em Antioquia, né? Então, aqui você vai vendo, ó, essa segunda viagem missionária durou 3 anos, Paulo andou cerca de 5.000 quilômetros percorridos, o evangelho chegou à Europa e foi a viagem mais produtiva de Paulo. É nessa viagem aí que ele conhece Timóteo. É nessa viagem aí que ele conhece Priscila, Áquila e Apolo. E também a fazedora de púrpura, a Lígia, que foi uma das grandes financiadoras do ministério de Paulo. Aqui, ó. Quando ele vai para no interim, no vacácios leves aí da primeira e da segunda viagem de Paulo, houve, então, como eu já disse, esse problema entre os judeus, os judaizantes e os cristãos judeus, os apóstolos, os fariseus e os apóstolos. É aí que Paulo, então, pede, e aí se faz o primeiro concílio da Bíblia, que é o Atos capítulo 15. Porque os judeus, os gentios, estão se convertendo. E o que nós vamos fazer com esses gentios? Os apóstolos perguntaram, o que nós vamos fazer com eles? Eles vão ter que guardar o sábado? Vão ter que se circuncidar? Como é que vai ser isso? 3 pessoas importantes desse concílio: Paulo, Pedro e Tiago. Tiago, irmão de Jesus, pastor da igreja de Jerusalém. Então, esses 3 definem que os gentios, eles não precisam guardar sábado e nem muito menos se circuncidar, né? Porque nós vivemos na graça, evitar a comida sacrificada ou sufocada a ídolos, né? Então, é aqui no concílio de Jerusalém, depois desses concílios aí, houve mais 15 concílios. Concílios da Capadócia, concílios de Niceia I, Niceia II, aí vai. Concílios ecumênicos, aí vai embora, né? Mas o primeiro concílio é esse concílio de Jerusalém, para definir como seria a igreja gentílica. E eu estou falando de Atos 15. E se a gente voltar atrás, em Atos 10 e 11, o que é que acontece em Atos 10 e 11? A conversão de Cornélio, que foi o primeiro gentil a se converter a Cristo Jesus. O que é que Deus fez? Chamou Pedro, vai lá em Jope.
E falou com Cornélio também, porque Deus não é Deus de confusão, né? O Deus que fala com você também é o Deus que fala comigo. Amém ou não amém? Deus não é Deus de confusão. Deus deu aquela visão a Pedro dos animais, né? Atados, né? Lá. E você tem que observar que na lei mosaica, Levítico 14, Deuteronômio 14, o judeu, ele só pode comer o animal quadrúpede, terrestre, né? Com a pata fendida, e o animal tem que ser o quê? Ruminante. Entendeu? Então, vaca, boi, cervo, bode, cabra, né? Tem que ser ruminante. Então, o porco tem a pata fendida, mas não é ruminante. O camelo é ruminante, mas a pata não é fendida ao meio. Então, não pode, né? Então, tudo isso, dentro da lei mosaica, tem um significado. Por que a pata fendida? O bem e o mal, a luz, as trevas. E a luz de Adonai tem que entrar no meio para guiar, né? Na lei mosaica, você não pode misturar leite com carne. Então, meu irmão, esquece. Cheeseburger, estrogonofe, esquece. Porque é bom que sobra, né? Porque a carne simboliza a morte e o leite significa a vida. Então, na lei mosaica, você não pode misturar, é o chamado comida kosher, e não pode haver restício nenhum de sangue na carne. Eu estudei com rabinos, eu frequentei sinagoga para aprender um pouquinho com os caras, e tem que ter o certificado de um rabino. A carne tem que ser, o sangue tem que ser totalmente drenado da carne, não pode ter um pingo de sangue na carne, tem que ter um carimbo, né? Aqui é da ANAC, né? E outros órgãos aí. Lá não, lá tem que ter um carimbo de um rabino, que aquela carne está pronta para ser consumida. Dependendo da ala do judaísmo, ortodoxo, ultra-ortodoxo, moderado, cabalístico, o judeu só come dos quartos para frente. Dos quartos para trás do animal, eles nem tocam por causa das fezes. Vai depender da linha do judaísmo que aquela pessoa segue. No cristianismo, nós não temos pentecostal, neopentecostal, deuteropentecostal, católico. O judaísmo também tem as suas alas. Anglicano, episcopal, o judaísmo também tem as suas alas. E aí, no concílio, eles falam, não pode comer carne sufocada e nem carne oferecida aos ídolos. É o concílio de Jerusalém. Vamos correr, que senão não vai dar tempo. Então, aqui na segunda viagem, Paulo pega Silas e pega Timóteo. Timóteo, ele era filho de uma judia, mas o pai era grego. Então, Paulo, olha a autoridade de Paulo. Paulo circuncidou Timóteo para evitar qualquer tipo de falação contra ele. A mãe de Timóteo era Eunice e a avó era Lóide. Era um jovem tímido, né? Era um jovem tímido, e Paulo ficou com Paulo em todas as suas viagens. É aqui que Paulo pega ele, Atos 15, né? Aqui Paulo viaja com ele. Há lugares aqui, ó, que o Espírito Santo proíbe que Paulo pregue, né? Ó, ele viaja pela Frígia, pela Galácia, desce a Mígia, né? É em Listra aqui, ó, em Listra, que Paulo encontra com Timóteo. Timóteo morreu novo, foi morto por Diocleciano, arrastado num bicho, morreu porque não adorou os demônios lá que ele queria que adorasse. Timóteo chegou a pastorear uma igreja em Éfeso, por isso que Paulo escreveu 2 cartas pastorais a esse jovem pastor aqui, ó, Timóteo, né? Então, Paulo chega a Troade, voltar aqui, ó. Quando Paulo chega nessa cidade aqui, ó, Troade, Troade, é aqui que um anjo aparece para Paulo e fala assim, ó, atravessa a Macedônia. Ou seja, vai até a Europa, vai até a Grécia e prega. E o Espírito Santo foi impedindo ele, né, de ir, né? Aquele filme dele, eu já vi aquele filme umas 10 vezes. E olha que eu não gosto de ver filme mais de 2 vezes, hein? Eu odeio ver filme 2 vezes. Mas aquele filme de Paulo, o apóstolo de Cristo, com Jim Crevídel,
Ele fala bem assim: eu tentei ir para a esquerda, e Cristo me jogou para a direita. Eu tentei ir para a direita, e Cristo me empurrou para a esquerda. É isso aqui, ó. Ele tenta ir para uma cidade, e o Espírito Santo fala: negativo, você vai para lá. E assim é aquele que é guiado pelo Espírito, né? O vento sopra para onde quer. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito vão aonde Deus quer. Vaso, você já viu algum vaso com perna andando por aí? Negativo. Vaso só vai aonde o oleiro quer que ele... Aleluia! Então aqui, ó, quando ele chega em Troade, ele atravessa a Macedônia, e aí ele vai pregar lá, né? Na Macedônia, ele entra na Macedônia, né? Aqui, ó, Atos 16, 8 e 10, ele entra na Macedônia, nos portões de Filipos, ó, Filipos, ela leva esse nome de Filipos, porque Filipos era o nome do pai de Alexandre o Grande, né? Tessalônica, quem era Tessalônica? Era a irmã de Alexandre. Quem era Filipos? Era o pai de Alexandre. Quem era Alexandria? É a cidade que Alexandre o Grande fez no Egito, em homenagem à pessoa dele. Um cara com 33 anos já governava Ásia, Europa e África. Então, aqui, ó, quando ele chega em Filipos, né, ele vê umas mulheres lavando roupa perto do rio, e ele foi para orar. Ele prega ali, e a primeira conversão da Europa, quem é? Lígia, aqui, ó, primeira conversão da Europa. E essa mulher, Paulo ficou na casa dela vários dias, né? Depois ele sai e vai pregando ali pela região, até que uma mulher com espírito de adivinhação, resumindo, Satanás, dizia: esses homens servem ao Deus vivo. E vai um adendo aqui da minha parte, a gente tem que vigiar muito com essas coisas. Porque muitas vezes Satanás quer te colocar num pedestal que você não está. Porque o diabo tenta o quê? Lançar no teu coração uma semente de soberba, de altivez. E foi o pecado que o derrubou. Eu lembro de Dwight L. Moody. Moody ganhou 600 mil almas para Cristo. Uma vez a mulher chegou para Moody e falou: Moody, você prega demais. Moody falou assim: o Satanás falou isso comigo lá em cima do púlpito. Satanás: Jesus, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Senhor. Cala-te, sai dele. E assim foi com Paulo. Eu não estou dizendo que todo elogio vem do diabo. Não, não é isso. Porque Deus conhece o coração. Mas cuidado, porque aqui, aquela mulher com espírito de adivinhação dizia: esses homens servem ao Deus vivo, um dia, e no outro dia, até o dia que Paulo falou, espírito maligno. E aí a gente vê a questão da importância do discernimento de espíritos. Não é de espírito, é de espíritos, está na Bíblia, no plural. Paulo repreendeu aquele demônio, e aí, meu amigo, deu um problema terrível, porque aquela mulher, com aquele espírito de adivinhação, ela dava muito lucro às pessoas dali. E ali aquelas pessoas acusavam Paulo, né, de trazer novos costumes para dentro da cidade deles. Paulo é preso, chicoteado e colocado preso dentro de uma cadeia. E é aí que ele, chicoteado de novo, ao azorrar, foi chicoteado de novo, ele e Silas, dentro do cárcere, louvando o Senhor. Ei, Deus! E às vezes a igreja moderna, que é hoje, né? Eu não vou para a igreja porque a igreja não tem ar-condicionado. Eu não vou para a igreja porque aquela irmã não me deu o Pai do Senhor. Brincadeira. Eu não vou para a igreja porque está chovendo. Olha Paulo e Silas aí, ó. Sem mimimi, sem vitimismo, louvando o Senhor num cárcere. Aí sabe o que aconteceu? Deus mandou um terremoto. Tem terremoto que vai passar na minha vida, que vai passar na sua vida, não vai morrer ninguém, mas é para despertar a gente. Oh, aleluia! Acorda! Há uns anos atrás, há quase 20 anos atrás, apareceu uns caroços aqui atrás da minha orelha, aqui, ó. E eu falei: Deus, tanta gente eu já orei, o Senhor curou. Tanta gente, e agora eu estou com esse negócio, e ora, e jejua, e sobe monte, e desce monte, e tá o caroço aqui no meu pescoço, e ora, e nada daquele troço sair. Fui para a operação, sofri.
que homem não aguenta dor. Mulher aguenta, homem não aguenta não. E eu que sou imperativo ali naquele leito de hospital, doutor, o que o senhor está dando para esses coroas aí? Dá para mim também, que eu quero dormir de manhã, de tarde, à noite, que eu não aguento ficar aqui não. E o meu nome é Jonas, né? Jonas, meu irmão, é complicado. Cuidado com o Jonas, hein? Não ande com o Jonas não, que é furada. Se você não for de jegue, vai de baleia, vai de avião, você vai... Se Deus falou, você vai. Comecei a andar com dreno no pescoço, dentro do hospital, e com soro. Quando eu encontrei uma jovem no isolamento, eu de bermuda e camiseta, no hospital, ela olhou para mim e falou bem assim, você é crente, não é? Oh. Aí o Espírito Santo falou comigo, é por causa dela que você está aqui dentro. Resumindo, aquela menina caiu endemoniada dentro do hospital. Bum! A minha esposa chegou, meu pai chegou, minha mãe chegou. 3 enfermeiras que eram crentes chegaram. Fizemos um culto ali. Só faltei tirar a oferta. Satanás saiu da vida daquela mulher, o nome do Senhor foi glorificado. Então, Deus tem os seus caminhos. Deus tem as suas metodologias. Isaías vai pregar nu e descalço. Jeremias, pega o cinto podre, cavado, enterrado e vai pregar. Mas vai fazer a minha obra. Porque Deus não vai te colocar impedimento. Filho não é impedimento, marido não é impedimento, esposa não é impedimento. Deus não vai colocar impedimento na sua vida. Romanos 1, 14 e 15, Paulo diz, sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Nós temos uma dívida a pagar com a sociedade de Vila Velha. É pregar o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra fica, quem enviarei? Quem é de ir por nós? Aqui, ó, Paulo é preso, é chicoteado, no cárcere, meia-noite, eles orando, e meia-noite é o horário que Deus se manifesta, né? Meia-noite é o horário que Deus se manifesta. Foi meia-noite que Paulo e Silas cantavam aí, ó, o cárcere tremeu. Foi à meia-noite, Sansão pegou as portas de Gaza, subiu para o monte. Foi à meia-noite que o Atalaia gritou, eis aí o noivo! Foi à meia-noite que Gideão pegou as portas lá e tocou a trombeta do arraial dos medianitos. Os medianitos, ó, meteram o pé. Então, à meia-noite é o horário que Deus age. Eles louvando o Senhor, o terremoto passou. Bum, abriu tudo quanto foi cárcere. E ninguém fugiu. O carcereiro pegou a espada e Paulo falou, não te faças tal mal, porque todos nós estamos aqui. E ele disse, como é que eu faço para ser salvo? Aí Paulo diz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você crer, sua casa, seus filhos serão salvos em nome de Jesus. Paulo batizou o carcereiro, batizou a família dele. E os oficiais souberam que ele era romano. Ó, vai lá e fala com ele que ele está livre, que ele pode ir embora. Paulo falou, não, vem aqui agora. E vai pedir desculpa. Vocês não me humilharam diante do povo na praça? Rui Barbosa diz, aquele que não luta pelos seus direitos não é digno dele. E Paulo, como cidadão romano, lembra? Contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Né? Paulo exigiu. Nisso, Paulo vai para Tessalônica. De Tessalônica, ele anda e vai até Atenas. Em Atenas, Paulo prega no Areópago. Aqui, Timóteo e Silas já não estão com ele. Aqui ele foi sozinho. Meu irmão, para o homem pregar no centro da filosofia, na casa da filosofia, não é qualquer um, não. E quando ele entrou, ele viu aquele monte de altares. Altares a Hades, Poseidon, né? Altares a Íris, altares a Ares, altares a Hermes. E ele viu um altar que não tinha, ao Deus desconhecido. Ele falou, é esse Deus que eu sirvo. O Deus que vocês não conhecem, eu passo a apresentar a partir de agora. Os filósofos, quem é esse paroleiro? Em algumas traduções falam assim, quem é esse tagarela? Vários estoicos, empíricos lá, linhas da filosofia, e vários aceitaram Jesus como seu Salvador. Né? Uma sociedade
poligama, né? Eles acreditavam que Atenas passou por terremotos, inundações, então eles levantaram vários altares aos deuses. E se a gente esquecer de algum, bota aí altar desconhecido, porque a gente não vai falhar. Foi ali a brecha que Paulo achou para pregar, foi isso daí, e ele ganhou vários filósofos para Jesus, né? Então, aqui, nessa segunda viagem, ele fica 1 ano e 6 meses em Coríntios, né? E ali em Coríntios era uma igreja rica, né? Paulo fica em Coríntios, escreve várias cartas para Coríntios. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, todos, mas era uma igreja altamente problemática. Era uma igreja cheia de facção, Apolo, Pedro, Paulo e os de Cristo. E os de Cristo eram os piores, porque eles não aceitavam o ensinamento dos apóstolos, só aceitavam os ensinamentos de que Jesus falou. Era uma igreja em que o irmão entrava com ação na justiça contra o outro irmão. Era uma igreja que na ceia os ricos comiam primeiro e os pobres comiam depois. Era uma igreja totalmente problemática. É aí que Paulo fala. Ele usa uma metáfora, ele usa ali, na realidade é um eufemismo. Ele fala, ó, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, é como um metal que não soa. Então, o amor é a base de tudo. A igreja de Coríntios. Depois ele navega para Cesareia. Em Cesareia, aqui, ó, Secré, ele conhece Priscila e Áquila, que foram grandes cooperadores de Paulo. Ele volta novamente à Antioquia. A terceira viagem dele, a terceira viagem missionária de Paulo, ele já começa aqui, ó, Atos 18, 22. Aqui ele já está com cartas dos apóstolos para apresentar, né, às igrejas. Vai passando, né? Ele segue o plano original da segunda viagem. Ele cruza as regiões da Ásia Menor, Pisídia e Galácia, e depois ele retorna de novo pelo mesmo caminho novamente. Só que nesse retorno ele vai para Jerusalém aqui, ó. Ele começa de novo por aqui, ó, Antioquia, vai subindo, vai lá de novo, depois ele desce aqui em Jerusalém. Nessa terceira viagem, ele bate em Éfeso. E é aqui que o ministério dele mais frutifica. Paulo fica mais de 2 anos aqui em Éfeso. Não tinha WhatsApp, não tinha microfone, não tinha rede social. E Paulo, o que ele faz nessa cidade é algo tremendo. O templo da deusa Diana, né? Paulo praticamente prega ali e vários seguidores dessa deusa aí, né, se convertem a Jesus Cristo. E os fazedores de estátua falam, rapaz, não estão no prejuízo, vamos pegar Paulo. Você pode observar que para os gregos, rapidamente para os gregos, a beleza da mulher está na nuca. Por isso que a maioria das estátuas das deusas da Grécia, do panteão da Grécia, ela vai estar com a nuca descoberta. Por isso que Paulo fala a questão do véu para as mulheres, né, para tampar, devido que na Grécia eles acreditavam que o lugar mais bonito, mais sexy da mulher era o pescoço. Por isso que as estátuas de mulher, todas elas, o pescoço dela é totalmente descoberto, né? Se for lá no Zoológico do Rio, lá da Tijuca, você vai ver essa estátua aqui, ó. É da deusa Diana. Então, aí Paulo chega lá, ganha, há uma revolução cultural muito grande na Grécia, em Éfeso, né? Devido à pregação de Paulo ali, a pregação do verdadeiro evangelho. Isso é importante. O verdadeiro evangelho, a pregação apostólica. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza e ele leva para o céu. É essa aí, né? Não tem pregação coach, não tem pregação motivacional, não tem pregação de antropocentrismo, em que o homem é o centro de tudo e Deus é o Papai Noel com o saco nas costas para dar presente para o povo. Jesus não morreu na cruz para te dar casa, comida e roupa lavada. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a sua alma. É isso que nós precisamos entender. A terceira viagem, né, é isso que ele faz. Ó,
ele vai caminhando, vai ganhando almas, pregando, e é aqui que é um dos textos de Atos que mais me toca. É quando Paulo chega em Mileto e os bispos, os pastores de Éfeso vão até Mileto. E eles sabem que eles não verão mais Paulo. Ágapo, um profeta que profetizou fome lá naquela região, a fome de Jerusalém, né? Tanto é que Paulo pegou donativos na igreja de Corinto para levar para Jerusalém, que a fome estava assolando. Essa fome foi profetizada por Ágapo. E Ágapo novamente profetiza para Paulo que ele seria preso em Jerusalém. E aí os pastores, os filhos da fé de Paulo, abraçam ele, choram com ele, e ele fala assim, ó, eu não estou pronto somente a sofrer por amor a Cristo. Por amor a Cristo, eu estou pronto até a morrer por ele. E é isso que nós temos que ter e acreditar. Porque a nossa vida é como um conto de um tecelão, é como uma flor que nasce num dia e morre no outro. É como um vapor que se esvai. Mas é essa reflexão que nós temos que fazer. Igual você vê no Oriente Médio lá, nas janelas 10x40, onde os muçulmanos chegam. Quem é cristão aqui? Vai para cá. Quem é muçulmano? Vai para cá. E aí? Falar que é crente aqui é fácil. Roupa de crente, linguajar de crente. Olha o tamanho da Bíblia na mão. E a hora? E na hora ali? Ananias, Misael e Azarias, vai para a fornalha. Daniel, você vai para a cova. É esse grau de conversão que nós temos que ter na nossa vida. E isso vai vir através da leitura da palavra, do estudo da palavra, da comunhão com a igreja, da obediência à liderança. Paulo falou, eu estou pronto a ser preso. Não somente a ser preso, mas morrer por amor a Cristo. Paulo, então, acaba a terceira viagem e ele vai para Jerusalém. Quando ele chega aqui, ó, em Jerusalém, ele vai na casa de Tiago, o irmão de Jesus, o pastor da igreja, chega na casa de Tiago e conta o que Deus fez na primeira, na segunda e na terceira viagem missionária, de como Deus estava salvando, de quão maravilha Deus estava operando, coxo, paralítico, Deus estava fazendo uma grande obra. Aí, Tiago fala, Paulo, os judeus estão dizendo que você está pervertendo o caminho, que você está dizendo para eles não guardarem a lei de Moisés. Tem 4 judeus aí que vão oferecer sacrifício no templo, vai lá com eles e oferece juntamente com ele. É aí que Paulo raspa a cabeça e vai lá no templo e paga a oferta daqueles 4 judeus. Né? Tem oferta de oblação, tem oferta de sacrifício, né? Tem a pomba e vai embora. Paulo, então, oferece para que eles não pensassem que Paulo estava mandando os judeus a não guardar a lei. Aí se causa aquele alvoroço e aí Paulo é preso novamente. É aqui que começa a marcha fúnebre de Paulo. Paulo é preso em Jerusalém, conforme o profeta Ágapo tinha profetizado para ele lá em Mileto. E Paulo é preso aqui em Jerusalém. De Jerusalém, ele é enviado a Cesareia, que era a cidade dos Césares, né? Em Cesareia, Paulo fica sob o domínio do governador chamado Félix. Paulo fica 2 anos preso, sem ser ouvido, sem ser processado em si. Mesmo assim, ele passa pelo Sinédrio, né, em Jerusalém, aqui, voltando, ele passa pelo Sinédrio em Jerusalém, que são aqueles 72 juízes, né? Nicodemos era um dos membros do Sinédrio. Paulo, não resolveram a vida de Paulo, ele vai para Cesareia, fica 2 anos lá. Em Cesareia, os judeus saem de Jerusalém, vão lá a Cesareia, não resolvem a vida dele, e ele fica lá. Até que muda o governador, Félix sai e vem Festo. Festo fala, Paulo, o negócio é o seguinte, vou te mandar, depois de 2 anos, sem julgamento, sem nada, vou te mandar de volta para Jerusalém, e lá em Jerusalém eles resolvem a sua vida. Paulo sabia, o texto vai dizer, que Paulo sabia que eles queriam matar ele em Jerusalém. O que ele faz? Eu apelo para César.
Aqui, ó. Paulo diante do Sinédrio. Ó, diante de Félix. Quem é o César da época? Essa criança aqui, ó. Ele, como cidadão romano, ele podia apelar para César. E ele sabia que se ele volta para Jerusalém, o que Festo queria, Félix queria dinheiro, que a família de Paulo pagasse, propina para ele soltar. Tanto é que ele fala assim, ó, eu poderia até ter te soltado, mas já que você quer ir para Nero, então você vai para Nero. E como cidadão romano, ele poderia, ele exigiu o direito dele. E ele vai para Nero. Então ele tem que sair de Cesareia e ir direto para Roma. É aí, ó, Nero, é nesse período que o livro de Atos, ele encerra de forma bruscamente. O livro de Atos é igual aquele filme que você está vendo assim, e de repente começa a subir com as letrinhas. Ué, acabou? Acabou. O livro de Atos é assim. Porque ele termina antes de Nero tacar fogo em Roma. Esse camarada aqui, eu não sei se o Satanás entrava nele ou se ele entrava no Satanás. Estão rindo? A perseguição ao cristianismo começa com ele. Né? Nero, a mãe dele era Agripina. Então, a mãe dele tinha relação sexual com ele. A mãe dele era apaixonada por ele e ele era apaixonado pela mãe dele. Incesto. A mulher dele, ele matou a bicuda, a chute. A mulher estava grávida de um filho dele. E tinha um soldado, pobre coitado, que teve a infelicidade de nascer parecido com a mulher dele. O que Nero fez? Castrou o soldado, maquiou o soldado e casou com esse soldado na luz do dia. E você está reclamando da sua vida ainda. Nero tacou fogo em Roma. Roma tinha 14 cidades. Ele tacou fogo em 10. As 4 que restaram, 2 eram cristãs. O que ele fez? Botou na conta dos crentes. Quem eram os líderes do cristianismo? Pedro e Paulo. É aí que Pedro, aqui, ó, ele sai aqui de Cesareia, ó. Essa aqui é a 4ª viagem missionária de Paulo. Ele sai daqui, ó, aqui em Creta, quando ele sai de Creta para Malta, é aqui, em Bons Portos, aqui, ó. Ele tem que chegar na Itália para ser julgado por Nero. Aqui em Cesareia, ele clamou por Nero. Eu quero ser julgado por Nero, então você vai para Nero. Ele vai, então, de Creta. É 4 horas e meia de navio. De Creta, aonde Tito pastoreava uma igreja. De Creta para Malta, dá 4 horas e meia de barco. No meio do caminho, aqui, ó, o Euraquilão aqui, ó. No meio do caminho, Atos 27, 14. Um furacão por nome de Euraquilão. Hoje, a meteorologia lá do Mediterrâneo chama esse Euraquilão de vento gregal. Aqui, ó. São esses 7 ventos aqui, ó, que sopram no mar Mediterrâneo. O vento que pegou o navio de Paulo e despedaçou ele todinho foi esse aqui, ó, gregal. Ele vem do Nordeste aqui, ó. Paulo estava aqui e daqui ele ia para lá. Entre a ilha de Creta e a ilha de Malta, eles perderam o rumo do navio. E eles ficaram temerosos de morrer. Até que um anjo chegou para Paulo e falou, ó, essas 276 pessoas não vão morrer. O barco vai a pau, mas ninguém vai morrer. Aí Paulo vai, pega um pão e água, pode comer e beber, porque Deus já falou comigo que vai dar o livramento. Aí eles comeram e beberam. O barco virou fumaça mesmo. Naufragou, eles caíram na ilha de Malta. Na ilha de Malta acontecem 2 milagres. O primeiro milagre é o da víbora que pica ele. E aquela víbora, Paulo tinha mais ou menos 5 minutos de vida. Paulo sacudiu a víbora dentro da fogueira lá e o pessoal esperando ele cair morto e ele bem tranquilo. Os caras falaram, rapaz, Deus é na vida desse homem mesmo. E ali Paulo pregou e muitas pessoas foram curadas, foram salvas ali, né? Paulo, então, Atos 28, 16, Paulo chega em Roma. Em Roma, ele pega a prisão domiciliar. Já estou encerrando aqui. Ele pega a prisão domiciliar até que um dia, na fortaleza
da prisão domiciliar, ele podia receber irmãos em Troade, ele podia receber amigos, vizinhos, quem ele quisesse, prisão domiciliar, tranquilo. Depois Nero revoga e manda trazer ele para a fortaleza de Antônia. Ali foi feio, é ali que ele escreve 2 Timóteo, que é o testamento dele. E ali é de cortar o coração. Já estou encerrando. Ali, Paulo, ele já estava já com mais de 60 anos, mais de 30 anos de ministério, sozinho, abandonado, praticamente. É só você pegar 2 Timóteo, capítulo 4, que ele vai falar assim, ó, ninguém me assistiu na minha defesa. Quer dizer, aí você pensa, o maior implantador de igreja do cristianismo, a maior conversão do cristianismo, no dia da audiência dele, ele sentado no banco dos réus e pensava assim, eu estou parafraseando aqui, estou usando um recurso de homilética aqui, vai entrar ali uns 20 crentes ali, vai entrar uns... Não foi ninguém. E ele fala, ninguém me assistiu na minha defesa. Demas me deixou amando o presente século. Só Lucas está comigo. Aí ele vai dizer, porque eu já estou sendo oferecido como sacrifício, e o tempo da minha chegada, da minha partida é chegada. Combati um bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Desde agora está-me imposta a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas todos aqueles que são fiéis ao teu nome. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Vamos ficar de pé, meus amados. Vamos ficar de pé. O que nós temos que entender é o que Paulo diz, a aflição desse tempo presente não se compara com a glória de Deus que há de nos ser revelada. Michael Moore, um grande pastor, ele disse que todos os traumas, todos os medos, pânicos e dores, dissabores, traições e perdas que você passou nessa vida, tudo isso o céu vai recompensar naquele dia. Então, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena servir a Jesus com amor, com dedicação, com carinho. Vale a pena servir a noiva de Cristo, que é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. É servir a noiva de Cristo. É ser um servo de Deus, é ser um cristão, é honrar o nome de Cristo. Que o apóstolo disse, porque o viver é lucro, mas o morrer é ganho. O morrer é estar com Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Que Paulo diz a Timóteo, procura vir ter comigo antes do inverno. Pega a minha capa que eu deixei em Troade. Porque o buraco que ele estava era um buraco. É um buraco mesmo, é como se fosse um bueiro. O preso ficava lá embaixo. A comida era descida por uma corda. Era um lugar úmido. Frio. E às vezes nós estamos reclamando porque só tem ovo para comer em casa, só tem linguiça para comer em casa. Coisas efêmeras, banais, passageiras. E o apóstolo ali, ó, quando eu leio Filipenses, eu nem falei de cartas aqui, né? Não deu tempo. Mas quando Paulo escreve a Filipenses, ele está preso. A Bíblia vai falar que seus pés e as suas mãos atadas. E no capítulo 1 ele diz, regozijai-vos no Senhor. Capítulo 2, outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. É um homem que está preso, fortalecendo a igreja que está solta. Capítulo 3, outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Mas o capítulo 4, pastor Vinícius, é algo que é tremendo. Ele diz assim, porque estáis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai a Deus com orações e ações de graça. E o Deus de paz guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Sei viver tanto na riqueza como na pobreza. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode adorar a Deus nessa noite, você pode glorificar a Deus nessa noite.
Você pode engrandecer, ovacionar o nome do Senhor nessa noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus está presente aqui nessa noite, meus irmãos. Valorize esse tempo, valorize essa comunhão entre nós, irmãos em Cristo Jesus. Porque muitos lugares aí não pode adorar Jesus, não pode carregar uma Bíblia dessa, né? Estão tentando calar a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão. Eu quero orar agora. Coloque a mão sobre o teu coração. Quero encerrar a minha participação nesta noite, agradecendo o pastor Eduardo Vieira, agradecendo o pastor Vinícius, a toda essa amada congregação que sempre me honrou, que sempre me tratou com muito carinho, e a recíproca é verdadeira. Vamos orar uns pelos outros agora, porque somos parte do corpo de Cristo. A sua vitória é a minha vitória, a sua bênção é a minha bênção. Um braço não pode andar por aí sozinho, a cabeça não sobrevive sem o corpo. E é isso que nós precisamos entender. Nós temos que orar um pelo outro, nós temos que interceder um pelo outro, nós temos que nos amar, cuidar um do outro. Porque o bem que eu semear, eu vou colher. Senhor Jesus, nessa noite nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui neste lugar. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo domínio e majestade sejam dados ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por estar aqui servindo a noiva do Cordeiro. Obrigado por essa igreja, por esse ministério. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, no nome de Jesus. Amém. Cadê as palmas que louvam o Senhor?